Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan da Casa do Desenvolvedor. Hoje eu vou bater um papo com o Rafael. Ele é diretor criativo e é um dos sócios de uma empresa muito legal chamada Elúdico. É uma startup que trabalha com soluções gamificadas para resolver aí problemas empresariais, como treinamentos, processos seletivos, vendas. Mas eu não sei nada sobre isso e eu vou deixar o Rafael falar sobre o que a empresa dele faz, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu essa brecha aí no mercado, né, essa demanda de mercado e como que eles estão resolvendo esses problemas. Seja bem-vindo, Rafael, e já pode mandar brasa aí, falar o que Maravilha. vocês resolvem. Maravilha, muito obrigado então, Jonathan, Marcelo também pelo convite, é uma honra de estar aqui conversando com vocês, de poder falar um pouquinho mais sobre a Elúdico, sobre a história dela e sobre o que a gente faz e também, né, ajudar a compor esse ecossistema, né, de software house do Brasil, que é muito importante essa iniciativa que vocês fazem aqui. Então, bom, vamos lá, né, a Elúdico, ela tem 5 anos de existência, né, hoje ela é localizada em São Bernardo do Campo, ali no estado de São Paulo. E a gente é especializado na criação de projetos customizados com base em jogos, né, para vencer diversos desafios de RH e marketing das empresas. Então, a gente fala de todos os tipos de empresas de pequeno porte a empresas de grande porte, porque como são personalizadas essas soluções, ela vai entender com quem a gente está conversando, como é a realidade do nosso cliente, qual é a capacidade, né, a necessidade, a capacidade financeira, o tempo, enfim. E aí a gente desenvolve essas soluções personalizadas. Né? Hoje a gente trabalha com formato de desenvolvimento de plataformas próprias ou também em exportação de SCORM, caso, né, nossos clientes já possuam plataformas de AD que eles utilizem ali no dia a dia de trabalho deles, né? E também a gente está expandindo atualmente o nosso modelo de negócios para trabalhar mais com SaaS, né? Software como serviço. Então, ainda não é o carro forte do nosso negócio, mas em breve a gente vai ter soluções mais como assinaturas contratadas ali para resolver alguns problemas específicos. Hoje a gente é bem focado nessas soluções personalizadas. E bom, e contando um pouquinho então dessa jornada, de por que a Elúdico nasceu, a que dor que ela veio resolver mesmo, né? Há 5 anos, então, eu e meus sócios, a gente percebeu ainda que os treinamentos da maior parte das empresas, de todos os portes possíveis, eram ainda muito tradicionais, né, densos, antiquados, considerando os tempos modernos em que a gente vive. Isso que naquele período era antes da pandemia, imagino depois da pandemia, né? Já era todo mundo muito conectado, todo mundo antenado em novas tecnologias. Hoje a gente fala em inteligência artificial, em chat GPT, como se não fosse nada, como se fosse uma coisa presente na nossa vida há 10 anos. Então, as tecnologias, elas mudam muito rápido, as necessidades, elas mudam muito rápido. E o corporativo brasileiro ainda tem essa dificuldade de avançar, né, quebrar alguns paradigmas de como funciona, né, os processos, de quais são a forma de se abordar, principalmente a experiência dos colaboradores e também a maneira de você produzir resultados através desses treinamentos. E disso, então, a gente percebeu que esse formato mais antigo de treinamento, ele dificultava muito o processo de aprendizado dos colaboradores e mesmo de engajamento nas ações das empresas. Então, a gente fala de engajamento, às vezes a gente pensa só em treinamento, mas a gente está falando em processo seletivo, a gente está falando participação nos eventos da empresa, a gente está falando, às vezes, até de um happy hour, você quer integrar aquele colaborador que está lá de home office do outro lado do Brasil, mas como é que você faz para engajá-lo, né, numa ação dessas, enfim, ou várias outras ações? Então, a gente está falando de engajamento, de processo de aprendizado, né, e de experiência. Então, você chega hoje numa empresa lá, enfim, você é um técnico, um especialista, você vai botar a mão na massa e tem lá listas de PDFs com 20, 30 páginas de conteúdo técnico para você decorar, ou vídeos de 15, 20 minutos muito extensos, e aí é muito maçante, é uma experiência muito ruim. E aí isso também impacta lá no turnover, né? Então acaba, não me adaptei a essa empresa, é muito denso, sou muito cobrado por isso, não tenho dificuldade de aprender, até acabo, né, como colaborador, botando esse peso em cima de si mesmo, de não é capaz de lidar com aquilo, enfim, acaba saindo da empresa para procurar uma experiência mais humanizada em um outro lugar. Né? Então, a gente percebeu que isso era muito comum e naquela época, e ainda hoje, né, as empresas que existiam de treinamentos, elas até se especializaram um pouquinho em jogos quando essa metodologia surgiu. Mas é aquela coisa, nós temos um cerne muito grande aqui em e-learnings, em materiais, com nossas metodologias, e a gente faz uma pontinha em gamificação. E aí isso é uma pequena especialização, é pegando esses toolkits de internet, replicando,
Muitas vezes até funcionam, mas assim, ou não vai funcionar com a sua total eficácia, não vai resolver completamente o problema da melhor maneira possível, ou então acabam nem funcionando de maneira nenhuma, né? Acaba sendo muito genérico para as necessidades ali do que o mercado demanda. E aí, por isso, né, a Elúdico acabou nascendo com três principais propósitos, sendo bem breves aqui. O primeiro dele é quebrar esse estigma, né, do que são os jogos corporativos, né, e então quando a gente pensa isso hoje, tem muito aquela ideia de soluções genéricas, então você entra numa plataforma gamificada, aí aquela pontuação, medalha e ranking, basicamente aquilo se torna gamificação. E não é bem assim, ela pode funcionar, mas o processo de criar uma solução personalizada é eu sentar na sua empresa, entender quais são os seus desafios, entender quais são os seus processos, entender quem são as suas pessoas que vão viver aquela experiência e entender o que motiva elas, o que engaja elas, né? Então não adianta nada você pegar uma solução como essa, que a gente chama de PBL, né, de pontos, medalhas e ranking, e aplicar para uma equipe colaborativa, ou que não vê valor na competição. O que, que você vai ganhar com isso? Né? Então, quebrar esse primeiro paradigma de que é um kit, uma coisinha vai funcionar para todas as realidades, não vai, e também de que o jogo corporativo, ou ele é um de caráter infantil, que só funciona para escolas, ou que ele tem um propósito só de entretenimento, que não é verdade. Né? As metodologias de jogos, as soluções com base em jogos têm um processo, têm um propósito de melhorar resultados da empresa. Né? Então aí vem para o nosso segundo propósito, que é exatamente otimizar os resultados das empresas relacionados a engajamento, né, dos colaboradores nas ações e treinamentos da empresa, engajamento de clientes em ações da empresa também, né, otimizar os processos que são muito manuais. Então, hoje em dia, às vezes, você tem lá um processo seletivo super longo, demorado, e que você perde, né? Você está falando ainda mais de empresa de tecnologia, você precisa contratar logo ali o seu programador, ou ele vai embora, porque vai ter uma outra empresa mais rápida que você, que vai fazer uma oferta parecida ou melhor que a sua, né? E de satisfação e fidelização dos colaboradores, para garantir que eles estão, a jornada deles é boa, eles estão satisfeitos e eles não querem sair dali onde eles estão. Então, vendo essas necessidades e nascendo com esse propósito, a gente trouxe o nosso modelo de negócio para trazer soluções completamente inovadoras, né, que são vinculadas com as tecnologias que a gente entende que são legais para o nosso cliente. Então, a gente trabalha com realidade aumentada, com realidade virtual, mas a gente trabalha com responsivo, mobile, né, no desktop, a gente trabalha com jogos de tabuleiro, a gente entende a necessidade e traz aquela tecnologia, né? Às vezes o que se precisa é uma dinâmica de processo seletivo presencial, a gente também desenvolve, né? Não é necessariamente só aquelas tecnologias mais complexas, contanto que a gente resolva esses problemas de RH e de marketing que a gente propõe. Rafael, deixa eu te interromper e ver se eu entendi a Claro. lógica aqui a proposta de valor de vocês, tá? Vamos lá. Através da gamificação, que é uma gamificação, como você está colocando aqui, um pouco mais elaborada, sofisticada, vamos dizer assim, e personalizada, se foi o que eu entendi, Exato. vocês conseguem gerar mais engajamento. Esse engajamento pode ser tanto interno, com funcionários, ou pode ser externo, com clientes. Exato. E aí tem os seus vários benefícios em torno disso, né? Inclusive, talvez reduzir churn aí da carteira de clientes. Vocês também conseguem ter uma retenção, ou seja, isso volta para a empresa em torno de uma retenção do colaborador, porque ele se sente mais engajado ali, e também pode até promover um aumento de produtividade, Exato. né? Partindo do pressuposto que o colaborador mais engajado, ele produz mais. É isso? Exatamente, né? E todas as suas nuances. Então, às vezes, uma competição saudável ajuda a aumentar as vendas no dia a dia de trabalho, né? E não só porque eu estou feliz com a minha experiência, mas porque eu me engajei nessa ação da empresa. Né? Então, o uso dos elementos dos jogos é exatamente puxar aquilo que mais conecta no individual com cada colaborador ou com o cliente e faz ele querer participar daquilo. E isso, aí sim, né, por osmose, vamos dizer assim, acaba se expandindo para a sua produtividade, né, para suas relações de trabalho e para a eficácia do aprendizado dele também, ali em um ambiente de treinamento. Muito legal. Você tem alguns exemplos para tornar isso mais palpável aqui para a gente? Claro, tenho sim. Tem alguns. Então, nós já trabalhamos nesses 5 anos com uma cartela de clientes bem legal, assim, a maioria deles bem conectados com tecnologia. Então, a gente já teve projetos com Samsung, mais de um, na verdade, hoje a gente trabalha com a Samsung desde de 2021.
a Contabilizei, que é uma fintech, né, de contadores, Prosegur, Instituto Ayrton Senna, o Grupo Arco de Educação. Eu vou mostrar a carinha dos projetos um pouquinho, porque quando a gente fala de jogo, a gente já tem, né, aquela visão, e a estética também acaba sendo muito importante para a gente entender como que é esse processo imersivo, né, na experiência do colaborador ou do jogador como um todo. Então eu vou compartilhar aqui a tela, tudo bem? Para mostrar um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. São alguns dos nossos exemplos. Não trouxe vídeos, acho que as imagens seriam mais fáceis agora nesse momento, mas aqui um dos jogos que a gente fez, por exemplo, foi para aumentar a produtividade de vendas, feito para a equipe de vendas da Samsung, ano passado, no auge ali da Copa do Mundo, né? Então o propósito era realmente aumentar vendas, né? Então eles precisam agir rápido, porque a Copa dura pouco tempo, e é através de colaboração e competição, né? Geralmente você pensa vendedor, você pensa em competir. Na verdade, eles tinham essa experiência de uns ajudarem os outros, troca de conhecimento, conquistar troféus, bater em metas individuais, globais, tinha a meta de todos os colaboradores juntos, né, os vendedores, e aí eles ganhavam prêmios juntos, prática de reforço de conhecimento, então eles iam lá e o que eles tinham dificuldade, eles reforçavam e voltavam e pontuavam, né, então tudo nessa temática futebol. O do Conecta, né, da Contabilizei, foi um grande case para assim, a gente tem bastante orgulho dele, que ele foi um jogo de processo seletivo, então eles queriam que a primeira etapa do processo seletivo deles fosse automatizada, porque, imagina, aumenta muito a quantidade de vagas, você faz aquele trabalho manual, e aí é o de fit cultural para saber, né, se os candidatos possuem os valores da empresa, e com esse case aqui, né, a gente tem uns números bem legais. Então, ele já foi jogado hoje por mais de 35 mil pessoas. Dessas mais de 35 mil pessoas, a gente teve uma satisfação de 4,9 pontos na escala Likert, né, que é de 0 a 5. Então, a satisfação é muito boa, a gente recebeu muitos feedbacks legais sobre como é inovador quando a gente pensa em processos seletivos. Foi economizado mais de 10 mil horas em entrevistas, né, que eram feitos por pessoas e hoje é feito por uma máquina, e mesmo assim, né, essas 10 mil horas tem uma confiabilidade de 99% dos hunters da Contabilizei, então eles confiam na ferramenta, a gente já pôs na prática, a gente iterou, a gente viu que ela realmente é funcional, né, gerou uma economia de mais de 160 mil reais anuais ali, que era gasto nessa etapa do processo para a empresa, e acelerou o processo de 2 semanas para um dia, que era um dos principais desafios, né, somos uma empresa de tecnologia, os nossos desenvolvedores vão embora, porque 2 semanas de processo, eles já acharam outra coisa no meio do caminho, então precisamos adiantar. Então, de 2 semanas para um dia, né? Isso foi um dos exemplos que a gente usou. E temos outros jogos, né? Então, temos, como eu falei, alguns jogos de SaaS também, que tá mudando ali nosso modelo de negócio, mas outros da Samsung pensando em treinamento, de reforço de conhecimento mesmo sobre a metodologia de vendas para eles, uma temática mais futurista, né? Então, às vezes a gente trata com um tema mais realista, algumas vezes com um tema mais fantástico, de acordo com o nosso público-alvo que vai estar vivendo aquilo. Gamificações de aplicações que já existem para aumentar o engajamento, e aí isso pode ser para o público final, para o cliente, né? Como que o cliente lá vai se fidelizar entrando no nosso aplicativo toda semana, todo dia, né? E ainda não vai acabar perdendo a retenção. Aí, o Eureka, a gente fez uma plataforma de educação para adolescentes mesmo, fazerem lição de casa, outros mais simples, até aqui que foi um game de formulário para clientes da IFF, né? Gerarem uma empatia com os clientes deles. Então, realidade virtual, então com a Caixa e com a Prosegur, então integração, né? Hoje está todo mundo espalhado pelo Brasil inteiro, como é que eu vejo o espaço de trabalho, sendo que provavelmente eu nunca vou até aquela cidade? Então tem, né, esse processo de realidade virtual. Enfim, esses são alguns dos nossos exemplos, jogos, dá para ver um pouquinho a carinha, e o mais de tudo, entendeu a versatilidade que eles oferecem, né? Ele vai desde um jogo ali digital, um jogo de 5 minutos, a um jogo de realidade, né, virtual, coletivo, é uma plataforma que você entra todo dia por meses na sua experiência, né? Enfim, ficou um pouquinho mais claro, Jonathan? Né? Deu para deixar mais palpável? Ficou. Eu só não entendi assim, se vocês trabalham por projeto ou vocês têm uma plataforma que eu vou adaptando para minha realidade, né? Vocês já têm alguns templates, como é que isso funciona? Legal, a gente trabalha com projetos completamente personalizados, tá? Então, a gente vai sentar com você, entender qual é a realidade do negócio, se vocês já possuem outras ferramentas que utilizam, e aí a gente integra com essas ferramentas também, né? E aí a gente vai construindo juntos.
quando a gente cresce ali com um cliente, a gente reaproveita, às vezes, a base de jogos para, enfim, aumentar o escopo de produtos que a gente tem, mas ainda hoje, como modelo de negócio principal, é isso, é a produção total, e os nossos, do começo, né, de toda a cadeia produtiva e de valor ali, e as nossas ferramentas são internas, a gente não usa uma ferramenta de mercado, a gente não põe essa ferramenta de mercado para ser usada pelos nossos clientes, tá? O que está mudando é que a gente está desenvolvendo alguns produtos para vender como serviço com assinatura. Então, alguns jogos de duelo, mais pontuais, né, para reforço de conhecimento, isso sim vai entrar, mas ainda não é o auge, ali não é o nosso principal produto do nosso modelo de negócio. Legal. Bom, para a gente não se estender muito aqui, como que você vê a Elúdico trabalhando com as software houses, né? Eu vejo que podem haver possibilidades. A software house contratando vocês, uma software house maior, talvez, para fazer um projeto desse, como você falou aí, de processo seletivo, engajamento de vendedores e tal. Mas você também vê a Elúdico trabalhando em parceria no sentido de integrando soluções com a gamificação que vocês têm para, de repente, promover maior interação dentro dos RPs, dentro dos softwares de gestão? Sim, a gente depende muito também das ferramentas que utilizam e tudo mais. Algumas são mais fáceis da gente criar integrações, outras, né, já são mais truncadas, mas a ideia é que a gente consiga desenvolver o que já existe, né? Então, trazer gamificações para plataformas que já existem, para aplicações que já existem, né? E também pensando que o desenvolvedor em si, ele tem um perfil muito autodidata, muito interessado em aprender, né, em crescer e se desenvolver. Então, a gente tem muito esse foco nesse público também, de como trazer uma experiência para ele melhor, como ele pode melhorar as competências, se tornar um melhor programador, seja de uma forma técnica, né, com hard skills ou com soft skills, né, porque a gente sabe que eles são fundamentais ali para conseguir gerir uma empresa de ERP, por exemplo, você precisa ter essa galera engajada, interessada, com vontade de trabalhar, aprendendo sempre, né, se sentindo valorizado. E além disso, para as plataformas, para as ferramentas, os produtos que já possuem, de trazer gamificações, melhorar realmente a ferramenta que já tem, né, trazendo, enfim, integrando com esses elementos de jogos, criando soluções que sejam únicas e pensada para o público-alvo final desses parceiros. Legal. Bom, gente, Rafael, a gente precisa finalizar por aqui, né? A gente se estendeu, o papo bom é assim, né? Não vê a hora passar. Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais o serviço aí, o trabalho da Elúdico, a gente vai deixar aí um formulário na nossa página, a página da Elúdico dentro da Casa do Desenvolvedor. Basta você preencher que a gente conecta vocês com eles aí. Rafael, muito obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pela empresa e sucesso, cara, sucesso, e conta com a gente aqui da Casa do Desenvolvedor para ajudar a apoiar nesse crescimento de vocês. Eu agradeço pelo convite de novo, pela chance de estar falando aqui com vocês e espero que a gente continue sendo parceiro ainda por muito tempo aí pela frente. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima, pessoal.